Vou aplicar em vocês um teste valendo 5 pontos no reino celestial. É um teste. Eu quero que você conjugue um verbo. Se acertar, 5 pontos garantidos lá em cima. Queria que no presente do indicativo, você pudesse conjugar o verbo reaver. Reaver. Conjuga aí. Não vou responder não, eu quero que você conjuga aí enquanto ouve. Eu, o verbo é reaver. Tu, ele, espero que você esteja acertando, você está colocando 5 pontos em risco. Nós, o verbo é reaver, não esqueça. Vós, e por último, eles. É, meu povo, perdeu ou ganhou 5 pontos? Se trata de um verbo irregular, defectivo, ele não conjuga, nem em todos os tempos, nem com todas as pessoas. Geralmente a gente usa mais recupero, tá, é mais comum. Então aqui no Inst BH é desse jeito, se você não aprende a doutrina, você aprende conjugação verbal. Meu nome é Reginaldo e é uma honra estar com vocês nesse episódio de hoje, onde nós iremos estudar a seção 76 de Doutrina e Convênios. Vou levar vocês para 16 de fevereiro de 1832. Estavam presentes Joseph Smith e Sidney Rigdon, e eles estavam estudando o livro de João no Novo Testamento. A escritura está em João 5:29. A escritura é: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Era essa escritura que os dois estavam estudando, e de repente, parece que Joseph Smith colocou aqueles óculos, sabe aqueles óculos de realidade virtual? Foi. Você pode olhar lá no versículo 19, que fala assim: olha, o Senhor tocou os olhos de nosso entendimento, e eles se abriram, e o esplendor do Senhor nos rodeou. Nossa! Colocou o óculos, e de repente, então, Joseph Smith vê 3 reinos, 3 graus de glória. Nesses 3 níveis de acesso, tem primeiro telestial. Eu vou colocar que é para aquele usuário básico. Esse não me interessa, não vou estudar com vocês hoje. Depois ele viu o reino terrestre. É como se fosse assim, um usuário premium. O negócio é mais chique um pouquinho. Também não me interessa. E o reino celestial, que ele viu por último, é o que eu posso dizer, é aquele plano Platinum, Ultra, Mega, Hiper, Blaster. É esse que eu quero estudar com vocês hoje. É esse que eu acredito que todos nós precisamos gastar o nosso tempo. É esse que se encontra em Doutrina e Convênios de 50 a Doutrina e Convênios 76, os versículos de 50 a 70. Te desafio a estudar esses versículos de forma separada. Claro que temos que conhecer os outros níveis de acesso, o básico, o premium, mas para mim compensa mesmo é o Platinum Ultra Blaster. É o lugar de co-desenvolvedores de eternidade. É um lugar que nas Escrituras nós conhecemos como co-herdeiros. É um lugar onde praticamente só se conjuga um verbo que a gente conhece desde o Velho Testamento. Eu sou. Se conjuga no presente. E é o que nós vamos aprender. Nós vamos aprender como que chega lá, passo a passo. Vambora, gente? E aí, a coisa hoje promete, hein? No versículo 51 tem o passo 1. Receber o testemunho de Jesus Cristo e crer em seu nome. Olha, tá fácil esse.
tá fácil, mas olha, esse tá fácil. Brincadeirinha. Não é apenas seguir Jesus Cristo como se fosse num Instagram espiritual. Não é ter Jesus Cristo como um influenciador das redes sociais. Eu acredito que é ser o melhor amigo dele no presente, hoje. Não é guardar para mim, assim, lembranças do passado. Um dia eu fui muito valente, um dia eu fiz uma missão onde eu estendi os braços e eu quase senti o Salvador. Ai, tem gente que vive de passado, ou tem gente que tem uma esperança, e tem que ter mesmo, mas fica visualizando algo que ainda não ocorreu. E a questão aqui é o presente, a conjugação do verbo no presente. É conhecer a voz dele hoje, o caráter dele hoje. Sabe o que que o Elder Bednar disse? Um testemunho não é algo que você tem, é algo que você é. Eu preciso repetir. Um testemunho não é algo que você tem, é algo que você é. Eu não sei se é por causa da minha formação ou se eu ganhei um dom, eu não sei. Eu queria conjugar um verbo sobre a minha pessoa. Eu sou empático. Eu sou. Eu tenho muita facilidade em me colocar no lugar de outra pessoa. Isso quer dizer que eu não tenho um testemunho que Jesus Cristo foi empático. Eu não tenho esse testemunho que ele foi. Eu sou empático. Essa característica de Jesus Cristo eu adquiri hoje. Eu posso dizer para vocês sem olha, nenhuma pretensão, não é nenhuma questão de orgulho, me deu muito trabalho chegar até aqui. Tenho 200 milhões de defeitos, mas eu posso dizer que não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. E eu poderia dizer isso na frente de Cristo olhando para os seus olhos. Eu queria que você pudesse então pensar uma coisa que você é. Pensa aí, queria que você pensasse hoje uma coisa que você é. Não é algo que Cristo tem, é algo que conjugado no presente diz sobre você. Ah, mas vem aquele papo assim: "Sou um filho de Deus", fica igualzinho na primária. Ainda mais que o presidente Nelson nos ajudou a entender sobre 3 títulos, né? Ser filho de Deus, filho do convênio e discípulo de Jesus Cristo. Isso aí é um princípio básico, isso aí é uma condição inerente nossa. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, depois que batizamos na igreja, nos tornamos filhos do convênio. E todos nós um dia fomos chamados por Jesus Cristo e o seguimos, então somos discípulos. Eu queria que nós pudéssemos pensar algo que você é por causa da fé desenvolvida em Jesus Cristo. Algo que você poderia dizer nesse momento: "Eu sou isso". Lembrando, filho de Deus, igualzinho na primária, não está valendo. É uma verdade, mas não está valendo. Sabe o que que o presidente Nelson já disse? O testemunho de Jesus Cristo não vem de ouvir sobre ele, mas de ouvi-lo. Repetindo, o testemunho de Jesus Cristo não vem de ouvir sobre ele, mas sim de ouvi-lo. Queria te perguntar, qual foi a última vez que você ouviu Cristo? Isso é testemunho de acordo com o nosso profeta vivo. Sabe, eu queria dizer para vocês, sabe qual foi a última vez que eu ouvi Cristo? Tem em torno de 40 minutos. Eu estava com um podcast totalmente pronto. Já tinha lido, sublinhado as escrituras, um roteiro totalmente diferente. E
Eu ouvi. Não é isso. Eu queria dizer para vocês que a conjugação do verbo ainda, para mim, é eu procuro ouvir Jesus Cristo. Eu ainda não posso dizer eu ouço Jesus Cristo, eu ainda não posso conjugar no presente. Essa é uma das coisas que eu ainda não sou. Só que dessa vez eu ouvi, porque de vez em quando eu sei que é Ele que está me falando e eu ainda não obedeço. Então, a minha conjugação do verbo ainda é eu sou alguém que procura ouvir. Mas dessa vez, neste episódio, eu queria dizer, eu o ouvi há 40 minutos. Crer em Jesus Cristo, para mim, também não é apenas compartilhar uns posts bonitos, umas mensagens que a gente nem lê direito e manda. Para mim, é tê-lo na alma. É mais ou menos o seguinte: postar o que Cristo postaria, gastar tempo com o que Cristo gastaria, acessar sites e aplicativos que Cristo acessaria. E como eu sou bem-humorado, também acredito que é rir daquilo que ele riria, porque eu tenho certeza que ele tem um humor celestial. É por isso que eu queria fazer um desafio para vocês. Lá está falando que uma das coisas para herdar o reino celestial é ter um testemunho e crer no nome dele. Então, eu queria que você pudesse fazer o seguinte: eu tenho um testemunho de Jesus Cristo, eu creio no nome dele. Então eu queria que você pensasse o que você tem aí que você está adiando e que você poderia fazer hoje. Mas eu queria que o exercício fosse: eu tenho um testemunho, eu creio no nome de Jesus Cristo. Então, XY, sei lá o que eu estou adiando, eu vou fazer hoje. Eu queria que vocês e eu pudesse conjugar o verbo no presente. Eu já defini o que eu vou fazer hoje. Tem algo que eu posso fazer hoje e eu farei. E é o meu desafio para vocês. Eu tenho um testemunho, eu creio no nome dele, então tem algo que precisa ser feito hoje. O número 2 está fácil demais, hein? O passo número 2 para ir para o reino celestial. No versículo 51 da seção 76 fala que é ser batizado da mesma maneira do sepultamento de Jesus Cristo. Essa está fácil. Sabe por quê? Só para a gente ter uma visão, batismo é o mesmo assim como se a gente pegasse um computador, um HD, e instalar um novo. É o mesmo assim, o batismo é o mesmo que a gente deletar uma versão antiga de nós e fazermos uma atualização da versão 2.0. Então eu apaguei a versão do Reginaldo esquisito e baixei, atualizei uma versão 2.0. Essa nova versão, ela está conectada com um servidor divino. Isso talvez pode significar o batismo. Eu queria perguntar para nós, depois que você batizou, seu linguajar mudou? Depois que você batizou, como têm sido seus comentários a respeito dos filhos de Deus, aqueles que você tem dificuldade de conviver? Eu queria te fazer uma pergunta, depois do batismo, qual que é a sua visão dos problemas da vida? Talvez se a gente pensar sobre como nós falamos, o que falamos, como falamos, de quem falamos, e a visão que nós temos das dificuldades da vida talvez queira dizer muito a respeito do nosso batismo. Quando nós queria que a gente pudesse pensar,
Quando foi que eu baixei o novo programa celestial da minha vida? Quando aconteceu uma atualização geral? O versículo 52 continua. Fala que são aqueles que são lavados e purificados de todos os seus pecados e recebem o Espírito Santo pela imposição de mãos. Opa! Tem aqui uma coisa que ele coloca: lavados e purificados, e a gente pensa que isso está contido. Vocês se lembram quando você estava lá na no não sei se qual escolaridade que é, não é no ensino médio, lá no básico mesmo. Contido, está contido, não está contido, lembra disso? Às vezes a gente pensa que lavados e purificados está contido em ser mergulhado na água e receber a imposição de mãos. E eu queria dizer, não está contido não. Será que existe na nossa vida algum erro, algum pecado, que ele não tenha sido lavado e purificado? Será que ficou alguma coisa que eu poderia ter feito e que eu não o fiz? Eu queria ir por um desafio para você, eu queria mesmo. Hoje, na sua oração, eu queria que a pergunta do templo você direcionasse para Deus. É, às vezes você pode pensar que eu estou ficando doido. Eu queria que a entrevista, que é uma das coisas mais sagradas dessa vida, que nos dá acesso ao templo, mas eu queria que você direcionasse a Deus hoje na sua oração. Eu queria que a sua oração hoje fosse algo da recomendação para o templo das perguntas, mas direcionada ao Senhor. Eu queria que a sua oração fosse: Pai Celestial, existe algum pecado sério em minha vida que precisa ser resolvido com as autoridades do sacerdócio? Pai Celestial, ainda existe algum pecado que não foi lavado e nem purificado porque faltou alguma coisa? Isso é íntimo e não estou fazendo nenhuma acusação, mas eu acho que seria uma boa pergunta. Pai Celestial, existe algum pecado sério em minha vida que precisa ser resolvido com as autoridades do sacerdócio? E queria te dizer uma coisa séria: é ficar remoendo pecados que já foram resolvidos com as autoridades do sacerdócio. Isso quer dizer que nem lavou ou nem purificou. Porque se eu tivesse lavado e purificado, pecados que deveriam ter sido resolvidos não deveriam me afligir mais. Não esquece. Não fica parecendo que algo não aconteceu. Mas ficar remoendo e não se perdoar, eu queria testificar. Tá faltando lavar, tá faltando purificar. Não é uma conjugação do verbo no passado. Não é dizer eu sei que Cristo perdoa. Lembra disso? É quando nós conseguimos dizer estou perdoado de meus pecados passados. O verbo estar conjugado no presente. Estou perdoado. E podemos ainda conjugar outros verbos de outras maneiras. Deus me perdoa dos meus pecados presentes. Deus me perdoa dos pecados de hoje. Basta eu me arrepender. Podemos usar o verbo estar. O perdão e a graça está disponível todos os dias da minha vida. Sim, isso é uma conjugação interessante do verbo. Lá no versículo 53 fala: e os que vencerem pela fé serão selados pelo Santo Espírito da promessa. Os que vencerem, não, os que vencem. Aqui agora não existe passado, presente, futuro, é uma coisa só. É muito legal a conjugação do verbo vencer aqui, daqueles que estão no reino celestial. É como nós chegamos lá naquele dia, naquele momento. Lembrar que não é ganhar, é vencer.
Ganhar está mais ligado ao resultado final. Pensa aí quando você está cruzando uma linha de chegada, alguém balança uma bandeirinha, isso é ganhar. Vencer é um processo. Vencer é quando nós recusamos a parar. Vencer é continuar mesmo que a gente chegue no último lugar. É quando nós não estamos dando conta, já está apagando as luzes, o cara já está dobrando a bandeira e eu ainda estou seguindo em frente. Gostaria de testificar mais uma vez. A vitória, ela aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. A vitória aconteceu quando ele se levantou. A nossa fé não é para ganhar uma guerra. A nossa fé é para a gente aceitar que a guerra já foi ganha. Nós precisamos entender que Cristo já venceu. A nossa fé é nos tornar como Ele. E aí, nessa escritura ainda diz sobre o selamento através do Espírito Santo, e tem pessoas que pensam que selamento é a cerimônia. Quando se fala ser selado pelo Santo Espírito da promessa, é como se fosse assim uma assinatura digital eterna lá na nossa alma. Faz com que diante de Deus seja aceito todos os nossos convênios. O Helder Macon que disse que é uma confirmação através do Espírito Santo que os nossos convênios são legítimos e eternos. É quando o Espírito Santo analisou o meu coração, analisou os meus erros, foi tudo feito uma análise e ele conjuga o verbo no presente. Mudou, transformou. Ele é santo. Ele é arrependido. Ele é alguém que mudou. E aí o carimbo é batido. E os nossos convênios são legítimos e eternos. Queria fazer uma meta com você. Próximo domingo agora do sacramento. Como vocês imaginam que é um sacramento que é selado pelo Santo Espírito da promessa? Como alguém que pretende receber um selo de aprovação, uma assinatura digital, algo que é aceitável, como que alguém procede antes, durante e depois do sacramento? A minha meta é que o seu sacramento do próximo domingo, que o seu sacramento e o meu seja selado pelo Santo Espírito da promessa. O que tem que ser feito é algo entre você, entre mim e Deus. Estamos indo para o final, tá, gente? Estamos indo para o final, espero que vocês estejam gostando. E lá do versículo 54 para frente começam os spoilers. Se você quer saber como vai ser o reino celestial, tá aqui. O que vai acontecer, tá tudo aqui. Lá fala, estes são os que são da igreja do primogênito. Igreja do primogênito são os VIPs. Igreja do primogênito é a igreja que frequentará aqueles seres exaltados. Isso que é a igreja do primogênito. É a mesma igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, mas são daqueles que ressurgem na manhã da primeira ressurreição. No versículo 55 fala, esses são aqueles cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. E quando fala o Pai, cujas mãos o Pai colocou todas as coisas, inclusive as dores que Ele colocou na nossa vida. Esses são sacerdotes e reis. Isso é bonito. O que é ser sacerdotes e reis? É aqueles que no período da vida mortal aprenderam a lidar com as coisas físicas, aprenderam a lidar com dinheiro, com autossuficiência, aprenderam a lidar com tudo que é da terra e também aprenderam a lidar com as coisas espirituais. E aí, então, são sacerdotes e reis para sempre. No 58 fala, eles são deuses, a conjugação do verbo.
é aqueles que venceram a si próprios. Ser deuses não é uma metáfora. Nós estamos sendo treinados para sermos desenvolvedores de universos, criadores de realidades. Nós estamos sendo treinados para sermos formadores de famílias eternas. No versículo 59 diz, portanto, todas as coisas são suas. Versículos 69 e 70, estes são os que têm corpos celestiais, cujo esplendor é a do sol. Nosso corpo celestial é a versão final. O Elder Holland disse, o Evangelho de Jesus Cristo não é apenas sobre ir para o céu depois que a gente morre. É sobre trazer o céu para a nossa vida agora. Isso é muito bonito. Nós não estamos sendo salvos por Jesus Cristo. Nós estamos sendo programados para sermos divinos. O Elder Holland disse, Reino Celestial não é um lugar para onde nós vamos, mas é aquilo que nos tornamos. O dia mais importante da nossa vida, você sabe qual é? O dia mais importante da vida é hoje. Não foi o dia do seu batismo, já ficou no passado, nem do seu selamento, não foi o dia da sua missão. Não foi nem o dia que você nasceu. O dia mais importante é hoje. Eu gostaria que você pensasse, que nós pensássemos no que eu me tornei, se eu já me tornei celestial. De 0 a 10, como um ser celestial, como você se pontua? De 0 a 10. Baseado nisso, na sua nota, eu queria que você dissesse o que me falta para alcançar o 10 que eu posso fazer hoje. E eu testifico para você, o Espírito te mostrará o que deve ser mudado. E eu te desafio, mude hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.